Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aí. O assunto hoje é progressão geométrica. Vamos resolver aqui 3 exercícios envolvendo o termo geral da progressão geométrica. Recapitulando então, uma progressão geométrica é uma sequência numérica onde existe uma razão, que é o número constante. Este número constante, que é a razão, será representado pela letra Q. Eu preciso fazer o segundo termo dividido pelo primeiro termo, ou terceiro termo dividido pelo segundo, e assim sucessivamente. O importante é que você consiga definir essa razão, tá? Que é a constante. Bom, neste exercício aqui, está pedindo para determinar o termo geral da PG 1, 5, etc, etc, etc e tal. O termo geral é representado por AN, não é? O A1 vocês já sabem que é o primeiro termo, Q é a razão e o N é a quantidade de termos. No caso, aqui nós não temos a quantidade de termos, porque a PG é infinita, tá? Bom, então vamos resolver o exercício, né? Primeiro, quem será a nossa razão aqui? Ó? Segundo termo é o 5, dividido pelo primeiro, que é 1. Então, nossa razão aqui, 5 dividido por 1, 5. Então, nossa razão é 5, tá? Bom, então vamos determinar o termo geral, que é o AN. Então, vou escrever aqui AN igual A1, primeiro termo, é 1. Então, vai ficar 1 vezes a razão que eu encontrei aqui, ó, que é 5, elevado a n menos 1. O meu n aqui vai ser sempre este índice, mas eu não sei quem é, então vou escrever n menos 1. A única coisa que dá para fazer aqui é efetuar a multiplicação por 1, não é? Qualquer número, como é que eu multiplico este fator por 1? Qualquer número multiplicado por 1 é ele próprio. Então, 5 elevado a n menos 1, apesar de ser um número que eu não sei quem é, por causa desse n aqui, não é? Mas o que eu posso afirmar é 5 elevado a n menos 1 vezes 1 continua dando ele mesmo. Então, o nosso termo geral aqui, a n vai ser igual a 5 elevado a n menos 1, que é a nossa resposta, certo? Depois aqui o próximo exercício. Qual é o sexto termo da PG 512, 256? Bom, primeiro passo, vamos determinar a razão da PG. Segundo termo, 256. Dividido pelo primeiro termo, 512. Bom, aqui no caso, nós vamos simplificar por 256, certo? Vai dar 1 sobre 2. Aqui, então, eu estou simplificando o numerador por 256 e o denominador também por 256. Vai ser 1 sobre 2. Posso escrever 0,5? Pode, não tem problema, tá? Mas é sempre melhor trabalhar com fração, principalmente porque nós estamos falando de expoente, tá? Tenta lembrar, ó, progressão geométrica, eu vou ter expoente aqui, ó. Bom, então vamos lá, né? Sexto termo. A6 igual primeiro termo, utilizando a fórmula aqui, ó. Primeiro termo, 512. Então, fica 512 vezes a razão, que é 1 sobre 2. Então, eu vou escrever isso dentro do parênteses, elevado a n menos 1. O meu n é 6, certo? Então, já vou colocar direto aqui, ó. Se o n
é 6. 6 menos 1, 5. Continuando aqui, ó. Bom, agora nós temos uma fração elevado a 5, tá? Por favor, não vai pegar a sua calculadora e ficar digitando 0,5 vezes 0,5 ou fazendo papel lá meio vezes meio vezes meio 5 vezes. Lembre-se, eu posso inverter essa fração. A partir do momento que eu inverto essa fração, este expoente vai ficar negativo. Assunto do ensino fundamental. Então, eu tenho 512. Eu vou fazer passo a passo, tá? A partir do momento que eu inverto a fração, ó, o expoente desse 2 aqui é 1. Então, se eu inverto, fica 2 elevado a menos 1, e lá fora do parênteses, elevado a 5, certo? O que eu disse anteriormente foi, se eu invertesse essa fração, como o expoente é menos 1, ó, aqui eu vou fazer potência de potência. Menos 1 vezes 5 daria menos 5. Então, eu já poderia escrever direto 2 elevado a menos 5, tá? Então, vou colocar aqui na frente, ó, 512 vezes 2. Agora, estou eliminando esse parênteses. Menos 1 vezes 5. Menos 5. Continuando aqui, ó. A 6. Acho que minha caneta está acabando. A 6. Esse 2 elevado a menos 5, eu vou inverter de novo agora. Vai ficar 512 vezes 1 sobre 2 elevado a 5. Ok? Inverti. 2 elevado a 5 é 32. Então, fica 512 vezes 1 dá 512, certo? 2 elevado a 5, 32. Voltando aqui, ó. 512 vezes 1, 512. 2 elevado a 5 dá 32, tá? Portanto, o meu sexto termo dessa progressão geométrica, 512 dividido por 32, dá 16. E o último aqui. Determinar o sétimo termo dessa progressão geométrica. Então, vamos fazer aqui primeiro a razão, né? Vou colocar aqui. Segundo termo, menos 1. Então, eu tenho menos 1 dividido pelo primeiro, 1 sobre 2. Fazendo passo a passo para vocês, tá? Divisão de fração aqui, ó. Eu vou manter o numerador, que é menos 1, e multiplicar pelo inverso do denominador. O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Então, a nossa razão, menos 1 vezes 2, dá menos 2. E menos 2 dividido por 1, né? Dá a mesma resposta aqui. Bom, então vamos lá. Ó. Sétimo termo. A 7 igual. Primeiro termo. Usando a fórmula aqui, ó, primeiro termo, 1 sobre 2, vezes a razão, que é menos 2, né, ó, a razão. Então, vou escrever dentro do parênteses, elevado a n menos 1. O n é 7, então 7 menos 1 dá 6. 1 sobre 2, vezes... Como o menos 2 está dentro do parênteses, então eu já posso pensar direto aqui, ó. Se aqui é negativo e o expoente é par, a resposta vai ser positiva. Menos 2 elevado a 6 vai dar 64. Portanto, a 7... 64 vezes 1, 64. 64 dividido por 2, 32. Beleza? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo.